Oi, minhas rosas! Tudo bom? Depois de muito tempo, né? 9 meses aí contando, eu voltei pro canal hoje. Hoje é o primeiro vídeo do canal depois de muito tempo. Um canal de recomeços, né? Agora eu vou ficar firme e forte aqui com vocês. Enfim, antes de tudo, já se inscreva no canal, deixe seu like. Não esqueça de ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Primeiro de tudo, eu queria contar por que eu dei um tempo no canal. Porque o que acontece? Às vezes, quando algo na nossa vida dá muito errado, a gente se frustra. Tinha muita coisa dando errado na minha vida, que eu achava que era culpa minha, por eu não estar fazendo nada para melhorar a situação. A verdade era que a culpa era minha, mas por não deixar Deus agir da forma dele. Muitas coisas aconteceram esse ano, eu me batizei, aquela coisa toda. Então, tipo assim, quando a gente vive uma vida com Cristo, é uma vida de renúncia. E eu não estava sabendo viver uma vida com Deus e renunciar às coisas que eu vivia no mundo. Não é nada relacionado ao canal, é mais pessoal mesmo. E só quem vive, quem sabe, geralmente. O cristão, quando não deixa Deus agir, Deus ele leva pro deserto, e o deserto é tremendo. Então, tipo assim, muita coisa aconteceu na minha vida de ruim, foi consequência de uma escolha minha, porque eu queria viver com Deus, mas não queria renunciar às coisas que eu estava vivendo no momento. Eu não queria deixar Deus trabalhar. Por isso que eu dei um tempo do canal, porque o que acontece? Era uma coisa que estava me tomando, entendeu? Se eu não gravasse vídeo, não era eu, e não poderia acontecer esse tipo de coisa. E eu acabo que tava deixando Deus de lado, entendeu? A gente busca Deus, e buscando a Deus, sendo obediente, Deus que vai trazer as coisas para nossa vida. Então muita coisa aconteceu para que eu pudesse renunciar um pouco de coisa também e para viver somente para Deus. Então eu dei um tempo no canal, eu não tava gravando nem pro Instagram também. Lá eu também tinha parado, porque era uma coisa que estava tomando meu tempo e tomando muito conta da minha vida. Eu deixava de viver as coisas que Deus queria para viver as coisas que eu queria, e não estava certo. Então, tipo assim, a partir do momento que eu abri mão de uma coisa que eu estava vivendo, que estava atrapalhando a minha comunhão com Deus, as coisas começaram a dar certo. Eu reatei um relacionamento, eu me casei, porque era isso que Deus queria e eu estava tentando viver outra coisa totalmente diferente. Então, tipo assim, às vezes Deus, ele aperta um pouquinho a gente, não porque ele não gosta da gente, é porque ele ama, porque o que ele tem pra gente é incrível, só que é a gente que não deixa ele agir. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu não sei esperar o tempo de Deus. E acaba que a gente perde muita coisa por não esperar o tempo de Deus. Se eu não tivesse renunciado há um tempo atrás o meu eu e deixado Deus agir na minha vida, eu não teria me casado hoje, eu não estaria vivendo uma vida totalmente diferente, porque eu queria viver à vontade, entendeu? Eu queria fazer a minha vontade e não a vontade de Deus. Ele apertou um pouquinho para que eu conseguisse entender o que ele queria de mim, porque ele leva para o deserto, sim, Deus é amor, mas também foi o consumidor, e por desobediência minha eu estava sofrendo. Deus já havia falado comigo que ele tinha algo incrível para minha vida, só que eu não dei ouvido, porque eu queria viver o que eu achasse melhor. Mas eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas não. O que Deus tem pra gente é sempre melhor do que a gente quer. Entendeu? Às vezes a gente quer aquilo ali, mas aquilo ali é tão pouco perto do que Deus quer fazer com a gente. Então o que eu queria no momento era mínimo. Era muito pouco perto do que Deus fez na minha vida esse tempo todo. Mesmo não merecendo, Deus fez muita coisa pela minha vida esse ano. O deserto foi muito longo, né? Porque esse ano eu quase morri 300 vezes. Mas o que acontece? Tudo acontece com permissão de Deus. Eu tive Covid 2 vezes esse ano. Me deu muita falta de... eu fiquei muito, muito doente. E tanto é que o meu cabelo caiu muito nas 2 vezes que eu tive Covid. Eu agora estou numa outra fase da vida. Agora eu realmente sou uma mulher adulta, entendeu? Ainda não tenho filhos, né? Não deu tempo, porque tem muito pouco tempo para isso tudo. Mas com a permissão de Deus, em breve eu serei mãe, em nome de Jesus, estou profetizando. Eu ainda não me mudei da casa em que eu morava, inclusive tem vídeos anteriores no canal de eu decorando, mas a decoração já mudou tudo, gente, porque eu agora não moro mais sozinha. Outra coisa que eu queria falar também é que se você está passando por uma dificuldade, está sendo difícil, se apega com Deus. Porque o que acontece?
Às vezes a gente quer conversar com o coleguinha, desabafar com um amigo. Não tô falando que ninguém é amigo de ninguém. Mas conversa com Deus primeiro, porque Ele vai colocar na sua vida pessoas para te ajudar na situação. Que às vezes as coisas fogem do nosso controle, mas não fogem do controle dele. Então, tipo assim, às vezes Ele vai deixando para ver até onde você vai com o seu senso. Então, a partir do momento que você não renuncia nenhuma vez aquilo que você está fazendo, Ele começa a te apertar para você buscar Ele. Acontece. Falei com Deus. Falei, Deus, está acontecendo isso assim, eu não aguento, sozinho eu não consigo. Então, o que acontece? Ele, fisicamente, ele não vem, mas ele manda pessoas através dele para nos ajudar. E ele nos ajuda espiritualmente. Então, tipo assim, às vezes você está passando uma situação de aperto, mas não pede ajuda nem por raio. Deus sabe o que está acontecendo na sua vida, mas o que Ele quer é que você conte para Ele o que você está passando. Porque às vezes Ele quer fazer, Ele quer agir, Ele quer te ajudar. Mas se você não falar com Ele, não adianta. É igual quando você vai visitar alguém. Se você chegar na casa de alguém e tiver com sede, você não vai ter que pedir água? Ou a pessoa vai adivinhar que você está com sede? Deus, Ele sabe o que está acontecendo, mas Ele espera você contar para Ele, porque Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir você falar com Ele. Então, tipo assim, muitas das vezes eu me calava. Deus sabia o que estava acontecendo, Ele via o que estava acontecendo, e eu muitas das vezes culpava Deus. Por que Deus não fazia nada? Não fazia nada porque eu não falava com Ele. Eu falava com outras pessoas, mas não falava com Deus. O dono de todas as coisas é Ele, então quem podia me ajudar na situação era Ele. Mas eu não falava com Ele. Então o que aconteceu? Ele começou a me apertar em situações para que eu viesse a falar com ele. Era tão desesperador que não tinha jeito. Quando você via que não tinha jeito, que a sua última opção era aquela, mas não deveria ser, que seria, Deus deveria ser a primeira opção da nossa vida, mas às vezes a gente põe lá na última. Então, tipo assim, quando eu chegava a falar com ele, de uma noite pro dia, a situação totalmente virava, né? Uma coisa ruim, que não tinha chance nenhuma de dar certo, uma coisa que era impossível de acontecer, no outro dia acontecia. Decidi me casar, né, depois de 4 anos de relacionamento, de indas e vindas, porque todo relacionamento tem seus altos e baixos. Mas quando você não vive um relacionamento com base em Deus, tudo dá errado. A partir do momento que a gente decidiu que o dono de tudo era Ele, tudo se resolveu, tudo se encaixou perfeitamente. Tudo se encaixou conforme Deus queria. Eu não tinha nenhum centavo para me casar. Inclusive, eu vou liberar no canal o vídeo. Eu tenho alguns vídeos, alguns takes. Não gravei o casamento todo, mas eu tenho alguns takes do casamento. E eu vou postar depois pra vocês. Não tinha nenhum centavo pra me casar, mas eu decidi me casar. Só pra vocês terem a noção. Tudo bem, vamos nos casar, vamos. Não ia ter cerimônia, não ia ter nada, ia casar só no cartório. Só o cartório já era caro. E aí a gente também não tinha o dinheiro do cartório. A gente fez, vamos entregar nas mãos de Deus. Deus, olha, eu tenho isso daqui, isso aqui. Uma pessoa até me aconselhou. Inclusive, eu aconselho vocês a fazerem uma carta para Deus. Você vai escrever na carta tudo que você quer. Mas você tem que ter fé, tem que escrever com fé e orando. Se escrever a carta pedindo a Deus o que você quer naquele momento, que se for da vontade dele, que aconteça. Para vocês terem uma noção, eu fiz uma carta para o meu casamento, fiz uma carta para Deus sobre o meu casamento, de todas as coisas que eu queria, que eu não tinha dinheiro, que eu não tinha nada para fazer, mas eu queria aquilo que fosse a vontade de Deus. E aí, resumo, tivemos uma cerimônia linda, tivemos um jantar maravilhoso que nós ganhamos de alguns amigos nossos, amigos que Deus enviou no momento que a gente mais precisava. Tinha gente também que a gente menos esperava e que ajudou. Isso é Deus, gente. A partir do momento que eu fiz a carta e entreguei para Deus, eu já não tinha mais nada a ver com isso. Eu só tinha que orar e esperar. E aí, tudo aconteceu. A cerimônia foi linda, foi tudo lindo, foi tudo maravilhoso. Foi tudo como eu escrevi na carta. É incrível como Deus faz as coisas, quando a gente entrega nas mãos dele. Não adianta também você entregar nas mãos deles e tentar ajudar ele. Deus, eu tenho um sonho de comprar uma casa. Vou entregar nas suas mãos que seja feita a tua vontade. Aí Deus não permitiu naquele momento, você já começa a querer fazer com as suas próprias mãos. Não adianta. Você tem que entregar nas mãos de Deus e esperar que Ele vai agir. Mas no momento em que eu estava ansiosa, muito tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, que eu queria me casar naquele momento. Não deu certo. Por quê? Porque eu não entreguei nas mãos de Deus, eu quis fazer com as minhas próprias mãos. Agora, depois de muito tempo, que eu descansei no Senhor e que eu esperei nele, o casamento aconteceu. Então tudo acontece quando Deus quer e quando Deus permite. Às vezes Ele permite certas situações na sua vida para você acordar um pouquinho, porque às vezes você está fazendo alguma coisa errada,
mas não assume também não. E Deus gosta de ouvir a gente conversar com Ele. Então, às vezes a gente entrega nas mãos de Deus, mas não sabe esperar, né? Ah, Deus, isso assim, aí o que acontece no outro dia? Não, Ele vai fazer no tempo dele, que o tempo dele não é o nosso. A gente é ansioso, a gente quer pra ontem, mas Deus faz pra amanhã. E daí? A gente tem que esperar. Mas tem que ter fé. Porque é difícil. A espera é difícil. A espera do casamento, pra mim, foi muito difícil. Não em questões, tipo assim, passei muito perrengue pra me casar. Não. Foi a minha ansiedade. Porque eu queria pra aquele momento, mas não era. Porque toda vez que eu ia tentar marcar o casamento, não dava certo. A gente tentou marcar a data várias vezes, mas não dava certo. Aí o que a gente fez? Vamos esperar. Quando for vontade de Deus, a gente vai conseguir ir no cartório marcar. Descansamos, depois de um tempo, um mês mais ou menos, a gente conseguiu marcar o casamento. Então o que acontece? Por que eu tô contando isso? Pra vocês verem que não é só com vocês que acontece com todo mundo. Que a pessoa às vezes quer uma coisa, pede a Deus para fazer da vontade dele, mas também não deixa Deus fazer sozinho, quer ajudar. Claro que em certas situações a gente tem que mexer os nossos pauzinhos também, tudo diante da permissão de Deus. Mas às vezes a gente é ansioso, quer atropelar uma coisa na outra e não dá certo. Então esse é o conselho para vocês, esperar no Senhor. Por que eu voltei com o canal agora, depois de muito tempo? Porque agora que Deus me permitiu. Eu conversei com ele, falei, Deus, olha, a fase pior eu acho que já passou, mas eu estou aqui hoje, vou voltar com o canal por causa disso, isso assim, mas que seja feita a tua vontade. Então, se Deus usasse alguém para falar comigo que não era para eu voltar, eu não tava nem gravando esse vídeo aqui. Então, tudo é questão de obediência. Deus não quer que a gente faça uma coisa, a gente faz. E aí, o que acontece? Depois tem as consequências e a gente reclama. Ah, Deus é injusto, Deus é isso. Não. A gente perguntou a ele se podia. Ele falou que não e você temou, aí a consequência é sua. Você tem que arcar com as suas consequências, porque a escolha foi sua. Livre-arbítrio. Deus só permite as coisas quando ele vê que é necessário pra gente aprender. Porque às vezes Deus permitiu que eu passasse fome, que eu passasse aperto. Não, às vezes em uma fase sua da vida você foi soberbo e foi orgulhoso demais. Tipo, eu tenho isso, tenho aquilo. Então o que Deus faz? Ele tira. Porque quando a pessoa se vangloria por uma coisa que ele tem, que Deus deu, ele tira. Então, tipo assim, não adianta você, Deus, eu quero um carro. Aí conquistou o carro, aí o que faz? Esquece de Deus. Porque o que acontece? Enquanto você tá precisando, você vai pedindo, Deus vai fazendo. E depois do momento que Deus para de fazer, a ingratidão vem. Porque as pessoas esquecem das pessoas que fazem algo por elas. Imagine se ele não vai esquecer de Deus. Por que ele não permitiu mais que eu gravasse vídeo? Muita coisa estava acontecendo para mim impedir de gravar. Porque ele permitiu, porque que acontece? E isso estava tomando o tempo que eu deveria ter com ele. Tem que ter o tempo de Deus. Um dia tem 24 horas, gente. 2 horinhas com Deus já é muito necessário. É o mínimo que a gente pode fazer. É mais que obrigação. Mas o tempo que você... Nem que seja meia hora, 10 minutos. Vai começando aos poucos. Conversa com Deus. Tá no serviço, conversa com Deus. Às vezes, não dá. Eu tô num lugar que não dá pra ajoelhar e orar. Mas conversa com Deus em pensamento. Em pensamento, tá, gente? Porque em palavras até o inimigo ouve. Então, é aí que você tem que fechar sua brecha. Eu tô na minha melhor fase? Não tô, porque eu ainda tô em processo com Deus. Então tem muita coisa ainda que eu tô aprendendo. Tem muita coisa ainda que eu tenho que fazer e não faço. É o mínimo que eu posso fazer. E eu não faço. Mas aos poucos a gente vai ajeitando, porque o ser humano ele é falho e ele é pecador. Então, mas quando a gente é pecador e não assume os nossos pecados para Deus e pede perdão, aquilo ali é uma cota, gente, porque vai só acumulando. Eu fiz tal coisa errada. Senhor, me perdoa. Tudo bem, o Senhor te perdoa, mas se você fez de novo, não tem como. Não tem como. É igual quando alguém magoou a gente. Você perdoa uma vez, aí você vai deixar a pessoa te magoar de novo? Não vai. Então com Deus é assim. Você pecou uma vez, pediu perdão, pecou de novo, ele já começa a te apertar. Porque você vai fazendo e pedindo perdão, fazendo e pedindo perdão. A atitude tem que vir sua. Deus, ele faz, ele te ajuda. Se você pedir ajuda, será que eu mereço? Não tem esse negócio de merecer. Mas se você pedir ajuda pra se livrar daquilo, Deus te ajuda. Então na época tinha muita coisa me aprisionando. Em questão de tempo, eu tive depressão, Deus me ajuda. Então a forma que ele teve de me ajudar foi colocar pessoas na minha vida pra me ajudar através dele.
Então, às vezes, você pede ajuda a Deus, aí vem uma pessoa para te ajudar, você rejeita a ajuda. Mas, às vezes, é Deus que tá mandando a pessoa para te ajudar e você rejeita. Porque sempre tem aquela pessoa, mas eu não gosto de fulano. Deus manda quem a gente menos espera. Tudo é permissão e tudo é no tempo de Deus e não no nosso. Então, aprenda a descansar, aprenda a esperar, ore. Agradeça pelo ruim, agradeça pelo bom. Porque às vezes o ruim é para te ensinar algo, às vezes o ruim é para trazer algo melhor para sua vida, mas você reclama o tempo todo. Então não adianta. A partir do momento que eu abri mão do meu eu para servir a Deus, eu ainda estou num processo, porque é muito difícil, tem que ter muita renúncia. Não é que não pode isso, não pode aquilo. Se você quer que Deus faça algo na sua vida, você tem que abrir mão de algo por Ele. Na época eu abri mão dos meus vídeos por Deus. Porque o tempo que eu tinha, eu só dedicava a isso, eu não fazia nada além disso. E aí Deus fez da maneira dele o que ele achou melhor pra minha vida. Hoje eu estou voltando com o canal pela permissão dele. Então, tipo assim, tudo que eu tenho na minha vida foi Deus que fez. Então, por que eu não vou pedir permissão pra ele pra fazer tal coisa? Então, eu já pedi permissão e tô aqui hoje gravando pra vocês esse vídeo. Abri meu coração pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vai ter muitos conteúdos no canal, vai ter projeto de crescimento capilar, vai ter conteúdos agora de dona de casa e tudo mais. Mas pra hoje é isso que eu queria conversar com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau! Que agora é da segunda casa será maior que a da primeira.